Sabe aquele dia que parece ter sido pintado em tons de cinza? Aquela chuva que não é tempestade, mas que insiste em cair, fina, constante, como se quisesse lavar a alma da gente. Era um domingo assim, no coração de Minas Gerais, numa cidadezinha onde o tempo parece andar mais devagar, onde as igrejas de pedra contam histórias de séculos. E no meio daquela tranquilidade toda, uma figura caminhava sem pressa, quase se misturando à paisagem. Ninguém diria, ninguém poderia imaginar, mas aquele homem, de camiseta branca simples, bermuda jeans e chinelo de dedo, era Cristiano Ronaldo. Ele não estava ali para um evento, não tinha câmeras o seguindo, não havia seguranças abrindo caminho. Estava sozinho, completamente sozinho. Tinha alugado um carro simples no aeroporto e dirigido por horas, buscando anonimato, buscando um momento de paz que a fama raramente lhe permitia. O motivo era o mais humano de todos. Sua mãe, Dolores, estava doente em Portugal. Nada grave, diziam os médicos, mas o coração de filho não entende de diagnósticos. Ele só entende de preocupação, de saudade, de uma necessidade quase primitiva de se conectar com algo maior. E ali, naquela igrejinha de pedra do século XVIII, com suas portas de madeira maciça e o cheiro de incenso e velas queimadas que parecia impregnado nas paredes, ele achou que encontraria essa paz. O plano era simples: entrar, sentar-se em um dos bancos de madeira escura, rezar em silêncio, acender uma vela por ela e ir embora. Um ato de fé puro e anônimo. Uma conversa silenciosa entre um filho e Deus. A igreja estava mais cheia do que o normal. Ao se aproximar, ele ouviu o som suave de um órgão e vozes cantando um hino de louvor. Era uma missa especial, a missa das bênçãos aos enfermos. Uma coincidência que tocou seu coração. Parecia um sinal. Pessoas de todas as idades, muitas delas segurando fotos de entes queridos, outras com o olhar perdido na esperança, lotavam o lugar. O ambiente era de devoção, um calor humano que contrastava com o frio da chuva lá fora. Ele parou na porta, sentindo aquela energia. Por um instante, o peso da fama, dos estádios lotados, dos milhões de olhos sobre ele, desapareceu. Ali, ele não era o CR7. Era apenas Cristiano, um filho preocupado buscando um pouco de consolo. Respirou fundo, sentindo o cheiro da chuva misturado ao aroma sagrado que vinha de dentro, e deu o primeiro passo para entrar. Ele só queria um canto quieto, um minuto de silêncio para enviar seus pensamentos e suas preces para o outro lado do oceano. Mal sabia ele que aquele passo, dado com a mais pura das intenções, o levaria para o centro de uma tempestade muito maior do que a chuva que caía lá fora. Uma tempestade que não testaria a força das suas pernas, mas a força do seu espírito e a profundidade da sua dignidade. O que estava para acontecer naqueles poucos minutos na porta daquela casa de Deus iria muito além de um simples mal-entendido. Iria expor uma ferida que muitos carregam em silêncio, e sua reação, a reação de um homem despido de sua armadura de celebridade, mudaria o rumo de muitas coisas. E tudo começou ali, com um passo e um coração cheio de fé. Ele se aproximou da entrada, com o chão de pedra molhado sob seus chinelos e um sorriso discreto no rosto, sentindo-se genuinamente parte daquela comunidade, mesmo que por apenas alguns instantes. A porta de madeira maciça estava entreaberta e a luz dourada do interior da igreja parecia um convite. Ele viu os bancos de madeira escura, as imagens dos santos em seus altares, as velas tremeluzindo. Era tudo o que ele precisava, um refúgio. Ele não notou a pequena equipe de recepção, voluntários da paróquia organizando a entrada por causa da lotação da missa especial. Estava tão focado em seu propósito, em sua oração silenciosa por sua mãe, que o mundo exterior parecia ter se dissolvido. Ele só queria entrar, encontrar um canto e se conectar com sua fé. Mas o mundo real, com seus julgamentos e suas regras não escritas, estava prestes a colidir violentamente com seu momento de devoção, e o faria da forma mais humilhante possível. Quando ele colocou o pé para dentro, uma mão firme, mas sem agressividade, tocou seu peito.
Era uma senhora de uns 60 e poucos anos, com um colete da Pastoral da Acolhida e um olhar que misturava dever e desaprovação. Ela olhou para ele de cima a baixo, dos cabelos úmidos pela chuva, passando pela camiseta branca simples, até os chinelos de dedo que deixavam seus pés à mostra. O olhar dela demorou ali, nos chinelos, como se fossem uma ofensa. "Desculpe, meu filho", ela disse, com uma voz que não tinha nada de acolhedora. "Mas aqui não é lugar para vir de qualquer jeito. É uma missa especial, a casa de Deus merece respeito." Cristiano ficou parado, pego de surpresa. A frase ecoou em sua mente. De qualquer jeito. Ele olhou para as próprias roupas. Eram simples, sim, mas estavam limpas. Eram as roupas de um homem que não queria chamar atenção. Ele tentou sorrir, pensando ser um mal-entendido. "Boa tarde, senhora. Eu só queria entrar para rezar um pouco. É rápido." O sotaque dele, aquele português inconfundível de Portugal, pareceu irritá-la ainda more. "Não importa, a regra é para todos. Olha o seu traje. Parece que veio da praia." Ela falava em um tom de voz um pouco mais alto do que o necessário, e as pessoas que estavam mais perto, na fila para entrar, viraram a cabeça. Os cochichos começaram imediatamente. "Quem é esse aí?" murmurou um homem de terno para a esposa. "Olha o jeito dele. Parece um pedinte querendo entrar para pedir esmola no meio da missa", respondeu a mulher, com um claro desprezo na voz. O constrangimento começou a se instalar. O rosto de Cristiano, sempre tão confiante nos campos de futebol, agora mostrava uma vulnerabilidade que poucos já tinham visto. Ele, que já silenciou estádios com 80.000 pessoas, estava sendo julgado e barrado por um punhado de gente na porta de uma igreja. Ele tentou mais uma vez, com a humildade que aprendeu com a mãe. "Senhora, com todo o respeito, eu não vim para a missa. Eu só queria acender uma vela. Minha mãe está doente." A menção à mãe não amoleceu o coração da mulher. Foi nesse momento que um segundo homem se aproximou. Era mais jovem, uns 40 e poucos anos, com uma camisa social impecavelmente passada e um ar de autoridade. Era o coordenador da paróquia, um homem chamado Kleber, conhecido na comunidade por seu rigor excessivo e sua necessidade de mostrar serviço. "Algum problema aqui, dona Elvira?" ele perguntou, ignorando completamente Cristiano. "Esse moço aqui, Kleber, quer entrar vestido desse jeito. Já expliquei que não pode." Kleber então se virou para Cristiano, não olhou em seus olhos, olhou para o peito dele, para as bermudas, para os chinelos, e com uma arrogância que feria mais do que um grito, ele disse: "Escuta aqui, amigo, aqui é a casa de Deus, um lugar sagrado, e exige-se decoro, respeito. O Senhor não está em um boteco. Se quiser frequentar nossa paróquia, por favor, vista-se melhor da próxima vez. Hoje, infelizmente, o senhor não pode entrar." A humilhação agora era pública. As pessoas na porta não cochichavam mais. Elas olhavam abertamente, algumas com pena, outras com um ar de superioridade, como se concordassem com a decisão. Alguém, um jovem no fundo, levantou o celular e começou a gravar discretamente. O ar ficou pesado. O som do órgão lá dentro parecia zombar da situação. Uma senhora mais idosa, de cabelos brancos e um rosário nas mãos, tentou intervir. "Oh, meu Deus, Kleber, deixa o rapaz entrar. Ele só quer rezar." Jesus acolhia a todos. Mas Kleber a ignorou com um aceno de mão, como se espantasse uma mosca. "Dona Lúcia, por favor, a senhora sabe das regras. Ordem é ordem." E virando-se para Cristiano novamente, com a voz mais firme, ele ordenou: "Por favor, retire-se, não cause tumulto." Tumulto. A palavra atingiu Cristiano como um soco. Ele, que passou a vida fugindo de tumultos, agora era acusado de causar um. Ele olhou para o rosto duro do coordenador, para os olhares curiosos ao redor, para a porta da igreja que agora parecia fechada para ele. Uma tristeza profunda o invadiu. Não era raiva, era uma decepção imensa. Ele sentiu na pele o que milhões sentem todos os dias: o julgamento pela aparência, a exclusão pela capa, não pelo conteúdo.
Ele respirou fundo, reuniu a dignidade que lhe restava e, com a voz calma, mas firme, disse a única coisa que podia ser dita. Uma frase que silenciou a todos por um segundo. Tudo bem, Deus sabe o que está no coração, não na roupa. Ele se virou e começou a se afastar, de cabeça erguida, mas com o coração em pedaços. A oração por sua mãe teria que ser feita ali mesmo, na calçada, sob a chuva fina que agora parecia mais fria e mais triste do que nunca. E enquanto ele se afastava, a gente para e pensa: quantas vezes isso já não aconteceu? Quantas portas de igrejas, de lojas, de escritórios já não se fecharam para alguém por causa da roupa, do chinelo, da cor da pele? Se você já presenciou uma cena assim, se já sentiu esse nó na garganta ao ver alguém sendo julgado pela aparência, deixe um comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso, porque o silêncio, muitas vezes, só ajuda quem julga. A caminhada de volta para o carro foi uma das mais longas da vida de Cristiano. Cada passo nos paralelepípedos molhados parecia pesar uma tonelada. Ele não olhou para trás. Não queria ver os rostos que o julgaram. Não queria confirmar se ainda o observavam. Só queria sair dali, entrar no carro e desaparecer. Aquele sentimento de rejeição era amargo, uma sensação que o dinheiro e a fama não podiam apagar. Pelo contrário, a fama tornava tudo ainda mais irônico. O homem que estampava capas de revistas, que era idolatrado por milhões, acabara de ser tratado como um indigente. Os sons da igreja foram ficando mais distantes. O órgão, o canto, tudo se misturava ao barulho suave da chuva. Ele passou a mão no cabelo, sentindo os fios úmidos, e um suspiro pesado escapou de seus lábios. A oração por sua mãe, que deveria ser um momento de paz e conexão, tinha se transformado em uma lição dura e dolorosa sobre a natureza humana. Ele pensou: mãe, me perdoe, eu não consegui acender sua vela. Era um pensamento de filho, simples, direto, carregado de uma tristeza genuína. Ele já estava quase na esquina, a uns 20 metros da porta da igreja, quando ouviu uma voz fina e aguda gritando, uma voz que cortou o ar abafado daquela tarde chuvosa. Mãe, mãe, olha, é ele, é ele! Cristiano parou. Instintivamente, pensou que o grito não era para ele. Por que seria? Ele continuou andando, um pouco mais rápido agora, querendo evitar qualquer tipo de atenção. Mas a voz insistiu, mais alta e mais perto. Mãe, é sério, é o Cristiano Ronaldo! Dessa vez, ele parou de verdade e se virou lentamente. Um menino de uns 8 ou 9 anos, vestindo uma camisa de futebol amarela, corria em sua direção, puxando pela mão uma mulher que tentava, sem sucesso, contê-lo. Lucas, para com isso, menino, que vergonha, deixa o moço em paz, dizia a mãe, visivelmente sem graça. Mas o menino não parou. Com os olhos arregalados, brilhando de uma admiração pura e infantil, ele parou a um passo de distância de Cristiano. O fôlego do garoto estava curto, tanto pela corrida quanto pela emoção. Ele olhava para o rosto de Cristiano como se estivesse vendo um super-herói em carne e osso. É você mesmo? O menino perguntou, quase num sussurro, como se não acreditasse na própria sorte. Cristiano olhou para aquele rostinho inocente. Naquele olhar não havia julgamento, não havia desprezo pela sua roupa ou pelo seu chinelo. Havia apenas reconhecimento e alegria. Toda a amargura que ele sentiu minutos antes começou a se dissipar, substituída por uma onda de calor. Ele se abaixou um pouco para ficar na altura do menino, e um sorriso genuíno, o primeiro daquela tarde, iluminou seu rosto. Sou eu sim, campeão. Tudo bem com você? Ele disse com a voz suave. O menino ficou sem palavras. Ele apenas balançou a cabeça, afirmando. A mãe, agora ao lado do filho, levou a mão à boca, em choque. Meu Deus, é ele mesmo. Me desculpe, moço, me desculpe pelo meu filho. Não precisa se desculpar, disse Cristiano, ainda sorrindo. Seu filho tem bons olhos. Enquanto isso, na porta da igreja, a cena não passou despercebida. O coordenador, Kleber, e a senhora da recepção, Dona Elvira, viram a correria do menino. Eles viram Cristiano se virando, e eles viram a interação.
O murmúrio na porta da igreja recomeçou, mas agora o tom era outro. Não era mais de desprezo. Era de confusão, de choque, de uma incredulidade crescente. Não pode ser, disse alguém. Será que é ele mesmo, mas vestido assim? Comentou outro. O jovem que estava gravando com o celular antes, agora percebendo o que estava acontecendo, levantou o aparelho novamente, desta vez sem disfarçar. Ele deu zoom na cena, o maior jogador de futebol do mundo, de chinelos, agachado na calçada molhada, conversando com uma criança. O menino, recuperando a fala, teve um lampejo de coragem. Você pode me dar um autógrafo? Na minha camisa? Cristiano riu. Claro que posso, mas eu não tenho caneta. Você tem? A mãe, ainda em estado de choque, começou a procurar na bolsa. Naquele exato momento, o vídeo gravado pelo jovem na porta da igreja estava sendo enviado para um grupo de amigos no WhatsApp com uma legenda simples. Acho que a igreja barrou o Cristiano Ronaldo sem querer kkkk. A mãe do menino achou uma caneta. Cristiano pegou a camisa amarela do pequeno Lucas e, com cuidado, escreveu sua assinatura famosa, seguida de um "com carinho" para meu amigo Lucas. Ele devolveu a camisa e bagunçou o cabelo do garoto. Continue treinando, tá bom? O menino abraçou a camisa como se fosse o maior tesouro do mundo, e foi nesse instante que o inevitável aconteceu. Outras pessoas, que viram a cena e ouviram os gritos, começaram a se aproximar. Os celulares se multiplicaram. O murmúrio virou um zumbido. É o Cristiano Ronaldo! A frase se espalhou como fogo em palha seca. Kleber e Dona Elvira, na porta da igreja, ficaram pálidos. Eles se olharam e no olhar deles havia pânico. O homem que eles trataram como lixo, que eles expulsaram com arrogância, era, de fato, um dos homens mais famosos e admirados do planeta. A ficha caiu com o peso de uma bigorna. A dimensão do erro que cometeram começou a se desenhar em suas mentes, e era uma imagem aterrorizante. O que era para ser um domingo de missa e bênçãos tinha acabado de se transformar no maior pesadelo de suas vidas. E tudo estava sendo gravado. O que acontece quando você joga uma faísca em um barril de pólvora digital? Explosão. E foi exatamente isso que aconteceu nos minutos e horas seguintes. O primeiro vídeo, aquele gravado discretamente pelo jovem na porta da igreja, começou a se espalhar pelos grupos de WhatsApp da cidade. A princípio, era uma fofoca local. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu na matriz. Mas então, o segundo vídeo, o da criança correndo e pegando o autógrafo, apareceu. E esse tinha uma qualidade melhor, um ângulo mais claro. E foi esse que um sobrinho do jovem que gravou, um estudante universitário com alguns milhares de seguidores no Twitter, decidiu postar com a legenda: "Meu tio acabou de me mandar isso. Cristiano Ronaldo sendo humilhado e barrado na porta de uma igreja em MG por estar de chinelo." A resposta dele com o menino no final é tudo. Por respeito. A hashtag era Fé Sem Preconceito. Em menos de uma hora, o vídeo não era mais uma fofoca local. Tinha sido retuitado por influenciadores digitais, por páginas de fãs de futebol, por jornalistas esportivos. Cada compartilhamento adicionava uma nova camada de indignação. Os comentários explodiam. Que absurdo! Vergonha! Em que mundo essa gente vive? Às 6 da tarde daquele domingo, o assunto já estava nos portais de notícia mais famosos do Brasil. A manchete era irresistível. Cristiano Ronaldo é barrado em igreja, no interior de Minas Gerais, por estar mal vestido. O artigo continha os 2 vídeos, que agora se completavam, contando a história inteira, a humilhação e a redenção. A imagem do coordenador arrogante contrastava violentamente com a imagem de Cristiano agachado, sorrindo para a criança. Era a história perfeita do Davi, neste caso o homem mais poderoso do mundo, mas na posição de vulnerável, contra o Golias, a instituição rígida e sem coração. O telefone da paróquia começou a tocar sem parar. Eram jornalistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, querendo uma declaração.
O padre da cidade, Padre Anselmo, um senhor de 70 anos que estava em um retiro e não fazia ideia do que estava acontecendo, começou a receber ligações em seu celular pessoal. Quando ele finalmente atendeu e ouviu a história, um silêncio pesado tomou conta da linha. Ele não conseguia acreditar. Meu Deus do céu! O que foi que eles fizeram? Foi tudo o que conseguiu dizer. A diocese também foi pega de surpresa. O bispo convocou uma reunião de emergência para a manhã seguinte. A notícia já estava extrapolando as fronteiras do Brasil. Jornais em Portugal, na Espanha, na Inglaterra começaram a repercutir a história. Cristiano Ronaldo humilhado em igreja brasileira, dizia uma manchete em Lisboa. O mundo estava assistindo. Enquanto isso, Kleber e Dona Elvira estavam vivendo um inferno particular. Seus nomes e rostos, agora claramente visíveis nos vídeos, estavam sendo expostos em redes sociais. Kleber teve que desativar seu perfil no Facebook, depois de receber centenas de mensagens de ódio. Dona Elvira, a senhora da recepção, não saiu de casa. Amigos contaram que ela passou a noite chorando, dizendo que só estava cumprindo as regras e que nunca quis ofender ninguém. Mas na internet não há espaço para nuances, eles eram os vilões. E Cristiano? Ele conseguiu chegar ao carro antes que a multidão se formasse. Dirigiu para o pequeno hotel onde estava hospedado, desligou o celular e ficou em silêncio. Ele viu as primeiras notícias antes de se desconectar. Viu seu rosto estampado em todos os lugares, associado à palavra humilhado. Mas, curiosamente, ele não sentia raiva. Sentia uma tristeza profunda. Não por ele, mas pela situação. Pelo fato de que a casa que deveria acolher era a mesma que julgava e excluía. Ele pensou no menino, Lucas, e no sorriso puro dele. Aquele sorriso era a única coisa que importava naquela tarde. A tempestade midiática estava apenas começando. Programas de TV matinais já pautavam o assunto para o dia seguinte. Sociólogos e líderes religiosos eram convidados para debater o tema. A Igreja e a cultura do julgamento pela aparência. A história de um domingo chuvoso em Minas Gerais havia se tornado um debate nacional sobre fé, preconceito e dignidade, e todos esperavam por uma única coisa: a palavra final do homem no centro de tudo. O que Cristiano Ronaldo diria sobre o ocorrido? Sua resposta poderia jogar mais lenha na fogueira ou poderia transformar aquela situação horrível em algo positivo. O mundo prendeu a respiração, esperando, e essa história nos faz pensar sobre o poder de um clique. Um vídeo, uma foto, pode mudar a vida de alguém para sempre, para o bem ou para o mal. Você já parou para pensar na responsabilidade que temos nas mãos toda vez que compartilhamos algo? Comente aqui embaixo o que você acha sobre o poder das redes sociais em casos como esse. Sua opinião é importante para essa conversa. Na manhã de segunda-feira, o Brasil não falava de outra coisa. O nome de Cristiano Ronaldo, a pequena igreja em Minas e a hashtag Fé Sem Preconceito dominavam todas as conversas, da mesa do café da manhã aos corredores das empresas. A pressão sobre a paróquia e a diocese era imensa. O padre Anselmo, visivelmente abalado, deu uma entrevista coletiva logo cedo. Com a voz embargada, ele pediu desculpas públicas a Cristiano Ronaldo e a qualquer fiel que já tivesse se sentido julgado ou excluído em sua igreja. A casa de Deus é a casa de todos, disse ele com os olhos marejados. Não há vestimenta para a fé. Cristo andava com os pés descalços e acolhia a todos, sem distinção. O que aconteceu ontem foi um erro grave, um erro que vai contra tudo o que pregamos, e por isso peço perdão. Ele anunciou que o coordenador Kleber havia sido afastado de suas funções imediatamente e que toda a equipe de voluntários passaria por um novo treinamento focado em acolhimento e empatia. A declaração do padre foi um passo importante, mas todos sabiam que a peça que faltava no quebra-cabeça era a manifestação de Cristiano. Ele estava em silêncio. Assessores, patrocinadores, amigos, todos tentavam contatá-lo,
Muitos sugeriam uma resposta dura, um processo judicial, uma declaração que expusesse a hipocrisia da situação. Mas Cristiano não ouviu ninguém. Ele passou a manhã em seu quarto de hotel, escrevendo e reescrevendo algumas linhas em um caderno. Não queria um discurso de relações públicas. Queria falar com o coração. No início da tarde, ele fez algo simples. Pegou seu próprio celular, apoiou-o em uma pilha de livros em frente a uma parede branca, apertou para gravar e começou a falar. Sem produção, sem roteiro profissional, sem luz de estúdio. Apenas ele, com a mesma camiseta branca do dia anterior e sua voz calma. O vídeo foi postado em suas redes sociais. E em minutos, parou a internet. Ele começou olhando diretamente para a câmera com um olhar sereno. Bom dia a todos. Eu sei que muita gente está esperando que eu fale sobre o que aconteceu ontem, e eu preciso falar, não por mim, mas pelo que a situação representa. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Eu fui àquela igreja ontem com um único propósito: rezar pela minha mãe. Eu busquei a casa de Deus para encontrar paz e enviar minhas melhores energias para a mulher mais importante da minha vida. Eu não fui buscar julgamento. Não fui para ser medido pela minha roupa. Sua voz era suave, mas cada palavra tinha um peso enorme. Fui barrado na porta. Disseram que eu não estava vestido adequadamente, que a fé exige decoro. Mas a minha fé me ensinou que Deus não olha para a nossa roupa. Ele olha para o nosso coração. A minha fé me ensinou que o verdadeiro templo é o nosso corpo e a verdadeira oração é a nossa intenção. Ele então mudou o foco e foi aí que sua mensagem se tornou universal e poderosa. Mas o ponto principal não é o que aconteceu comigo. Eu tenho uma voz, eu tenho uma plataforma. Quando algo assim acontece comigo, o mundo inteiro fica sabendo em poucas horas. E a minha pergunta é: e quando acontece com quem não tem voz? O silêncio no vídeo era ensurdecedor. Pensem comigo, se eu, com tudo que tenho, com todo o reconhecimento que o futebol me deu, fui barrado e humilhado por estar de chinelo. Imaginem o que acontece todos os dias com o trabalhador que chega sujo da obra, com a senhora humilde que só tem uma roupa para ir à missa, com o jovem de periferia que é julgado pelo boné que usa. Quantas pessoas são barradas em silêncio? Quantos corações são feridos longe das câmeras? Quantas pessoas desistem de buscar a fé porque a porta da igreja se fechou para elas? A essa altura, a mensagem de Cristiano já não era sobre ele. Era sobre todos. Era um espelho para a sociedade. O erro não foi apenas do coordenador ou da senhora da recepção. O erro está em um sistema, em uma cultura que nos ensina a julgar o livro pela capa. E isso tem que mudar, na igreja, na rua, no trabalho, na vida. Ele concluiu com um apelo. Não vamos atacar as pessoas que erraram, vamos atacar o erro. Vamos transformar essa situação triste em uma oportunidade para sermos melhores, para acolhermos mais, para julgarmos menos, para lembrarmos que, perante Deus e perante a dignidade humana, somos todos iguais. A fé não pode ter preconceito. O respeito tem que vir em primeiro lugar. O vídeo terminou. E o efeito foi imediato e avassalador. A hashtag "Uma fé sem preconceito" explodiu com ainda mais força. A fala de Cristiano foi elogiada por sua elegância, sua sabedoria e sua generosidade. Ele não escolheu a vingança, ele escolheu a lição. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu uma nota oficial elogiando a postura de Cristiano e reforçando a mensagem dele. A nota dizia: Cristo andava descalço e ceava com os marginalizados. Nenhuma paróquia no Brasil tem o direito de barrar um fiel por sua vestimenta. Agradecemos a Cristiano Ronaldo por nos lembrar, com sua dignidade, da essência do Evangelho. Aquele incidente infeliz tinha se transformado em um movimento por uma fé mais inclusiva, mais humana.
E tudo por causa da resposta de um homem que escolheu a grandeza de espírito em vez da raiva. Passaram-se algumas semanas. A poeira baixou, mas a mensagem permaneceu. A pequena igreja em Minas Gerais nunca mais foi a mesma. Padre Anselmo implementou as mudanças que prometeu. O lema "Acolher a todos" foi pintado em uma placa bonita na entrada. As reuniões da pastoral agora começavam sempre com a leitura de um trecho do Evangelho que falava sobre não julgar o próximo. A história virou uma espécie de lenda local, uma parábola moderna contada para lembrar a todos da lição aprendida. A mãe de Cristiano, Dona Dolores, melhorou. A notícia da recuperação dela chegou como um bálsamo, e com o coração mais leve, ele sentiu que precisava fechar aquele ciclo. Ele precisava acender aquela vela. Ele ligou para o Padre Anselmo. Uma conversa curta, particular. Ele disse que gostaria de voltar. O padre, emocionado, disse que seria uma honra e que a igreja estaria de portas abertas. Venha como o Senhor se sentir à vontade, meu filho. Esta casa é sua. E em mais um domingo, desta vez um domingo de sol, Cristiano Ronaldo retornou à pequena cidade. A notícia de sua volta se espalhou, mas desta vez foi diferente. Não havia o caos da mídia, mas uma expectativa respeitosa. A cidade inteira parecia querer recebê-lo, não como uma celebridade, mas como um amigo que volta para casa. Ele desceu do carro em frente à igreja. E o que ele vestia? A mesma camiseta branca, a mesma bermuda jeans e os mesmos chinelos de dedo. Uma pequena multidão o esperava na porta. Padre Anselmo estava lá, com um sorriso largo no rosto. Ao lado dele, tímida e com os olhos cheios de lágrimas, estava Dona Elvira, a senhora que o barrou. E um pouco mais atrás, o menino Lucas, com a camisa autografada, segurando a mão da mãe. Quando Cristiano se aproximou, um silêncio respeitoso se fez. Dona Elvira deu um passo à frente, tremendo. Senhor Ronaldo, eu queria lhe pedir perdão. Eu não sei onde estava com a cabeça, me perdoe. Cristiano olhou para ela e em seu olhar não havia ressentimento. Ele segurou as mãos dela com as suas e disse com a voz baixa para que só ela ouvisse: Está tudo bem, minha senhora. Todos nós erramos. O importante é aprender. Ele então abraçou o padre Anselmo e, ao ver o menino Lucas, abriu um sorriso enorme. E aí, campeão? Tá treinando muito? O menino correu e o abraçou. A multidão, que até então estava em silêncio, explodiu em aplausos. Não era um aplauso para o ídolo do futebol, era um aplauso para o ser humano. Ele entrou na igreja, que estava lotada, caminhou pelo corredor central até o altar. Padre Anselmo lhe entregou uma vela. Cristiano a acendeu, fechou os olhos e ficou ali por um longo minuto em oração silenciosa. Finalmente, a oração por sua mãe estava sendo feita no lugar certo. Quando terminou, ele se virou para a multidão. O padre lhe ofereceu o microfone. Ele hesitou, mas aceitou. Eu não sou bom com discursos. Ele começou com um sorriso tímido. Eu só queria agradecer a todos pelo carinho e dizer uma coisa. Hoje eu voltei e, como vocês podem ver, ele apontou para si mesmo. Eu não mudei meu traje. Uma risada suave e afetuosa percorreu a igreja. Eu não mudei meu traje, ele repetiu, agora sério. Mas espero de coração ter ajudado a mudar alguns corações. A multidão se levantou e o aplaudiu de pé. Foi um aplauso longo, emocionado. Ele não chorou, mas quando entregou o microfone de volta, ele olhou para a imagem de Nossa Senhora no altar, depois para o teto da igreja e sussurrou tão baixo que ninguém ouviu, um segredo entre ele e os céus. Essa foi por você, mãe. Respeito começa na porta da fé, mas deve continuar em todos os lugares. E assim termina essa história. Uma história que nos mostra que a maior força não está em nunca cair, mas em como nos levantamos. E principalmente em como ajudamos os outros a se levantarem conosco. A dignidade de Cristiano não estava em ser reconhecido, mas em sua recusa a deixar que a humilhação o definisse. Ele usou a dor para ensinar, usou a ofensa para inspirar.
E agora, a pergunta final é para você. Essa história te tocou de alguma forma? Você também acredita que a fé, o respeito e a dignidade não deveriam ter código de vestimenta? Se a resposta for sim, faça 3 coisas. Primeiro, curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Segundo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E terceiro, e mais importante, comente aqui embaixo. Respeito é o mínimo. Vamos juntos espalhar essa ideia, porque um mundo com mais respeito é um mundo com mais Deus, não importa a roupa que a gente vista. Obrigado por assistir e até a próxima. E aí, gente, depois de acompanhar essa jornada toda, o que fica? Sabe, tem história que a gente ouve e ela passa, mas tem outras que entram na pele, que fazem um nó na garganta, que nos obrigam a parar e pensar. E essa do Cristiano Ronaldo na igrejinha de Minas é uma dessas. Porque no fundo, essa história nunca foi sobre o Cristiano Ronaldo. Ele foi só o gatilho, a lente de aumento que nos permitiu enxergar, de forma clara e dolorosa, uma verdade que a gente muitas vezes escolhe ignorar. A primeira e mais óbvia lição é sobre o perigo de julgar o livro pela capa. É um clichê, eu sei. Mas é um clichê porque é uma verdade universal e constante. Quantas vezes, no nosso dia a dia, a gente não faz exatamente o que aquele coordenador e aquela senhora fizeram? A gente olha para o jovem com tatuagem e cabelo colorido e já cria uma história inteira na nossa cabeça. A gente vê alguém de um bairro mais humilde e já assume um monte de coisas. A gente olha para a roupa, para o carro, para o sotaque, e em segundos montamos um tribunal em nossa mente e damos a sentença, sem nunca ter trocado uma única palavra com a pessoa. O que aconteceu com o Cristiano foi um escândalo mundial, porque ele é quem ele é. Mas a verdadeira tragédia é que a mesma cena acontece todos os dias, em silêncio, com milhões de anônimos. Acontece com o seu João, o pedreiro, que entra na padaria chique no fim do dia, sujo de cimento, e é seguido pelo segurança. Acontece com a Maria, a faxineira, que vai a uma reunião de pais na escola do filho e se sente diminuída pelos olhares das outras mães. Acontece com o Lucas, o motoboy, que é barrado na portaria do prédio porque o seu boné é considerado suspeito. A humilhação deles não vira manchete. A dor deles não gera hashtags. Eles engolem o choro, limpam o rosto e seguem em frente, carregando uma ferida que ninguém vê. Cristiano, ao ser despido de sua fama por alguns minutos, sentiu na pele o que é ser invisível e julgado. E a história dele nos força a olhar para todos os outros que vivem essa realidade. A segunda lição, e talvez a mais poderosa, é sobre a força da dignidade. Pensa comigo. Qual seria a reação de 99% das pessoas? Raiva, grito, ameaça de processo. Você sabe com quem está falando? Seria uma reação humana, até compreensível. Mas Cristiano escolheu outro caminho. O caminho do silêncio que fala mais alto que qualquer berro. O caminho da calma que desconcerta o agressor. Ele não devolveu o ódio com ódio. Ele não pagou arrogância com arrogância. Ele absorveu o golpe e, em vez de revidar, transformou aquela energia negativa em uma lição. Isso é de uma grandeza de espírito gigantesca. E nos ensina que na vida, a gente não controla o que fazem com a gente, mas a gente tem 100% de controle sobre como a gente reage. É na nossa reação que mora o nosso poder. É possível enfrentar a injustiça sem se rebaixar ao nível dela. É possível ser firme sem ser grosseiro. A resposta dele não foi um sinal de fraqueza, foi o maior sinal de força que alguém pode demonstrar, o domínio sobre si mesmo. E isso nos leva à terceira lição, que é a diferença entre religião e fé. A religião, muitas vezes, é feita de regras, de dogmas, de paredes, de roupas adequadas e de pessoas que se sentem donas da verdade. A religião, na sua pior forma, é o que barrou o Cristiano na porta. Mas a fé, a fé é outra coisa. A fé é o que estava no coração dele, querendo rezar pela mãe. A fé
é o que estava nos olhos daquela criança que não viu um mendigo, mas viu um ídolo. A fé é o que estava na voz daquela senhora idosa que tentou defendê-lo. A fé verdadeira não mora em templos de pedra construídos por homens. Ela mora no coração, no gesto de acolhimento, na palavra de conforto, no olhar que não julga. Essa história nos lembra que podemos encontrar muito mais de Deus num abraço sincero do que em muitos sermões vazios. A gente precisa aprender a buscar a essência, não a formalidade, porque Cristo, o maior exemplo de todos, foi o homem que mais quebrou protocolos em sua época para acolher os excluídos. No fim das contas, a jornada do Cristiano Ronaldo, daquela porta de igreja até o seu retorno, é uma metáfora da nossa própria vida. Todos nós seremos julgados, mal interpretados, diminuídos em algum momento. A questão é: o que a gente faz com isso? A gente se torna amargo e revida, perpetuando o ciclo de dor? Ou a gente usa a nossa ferida como uma fonte de empatia para entender a dor dos outros? Cristiano escolheu a segunda opção. Ele usou a sua humilhação para dar voz a quem não tinha. Ele transformou um limão azedo não em uma limonada para si mesmo, mas em um pomar para a comunidade. E esse, meus amigos, é o verdadeiro legado. Não é sobre o que a gente acumula, mas sobre o que a gente espalha. A bola, agora, está com a gente. O que vamos fazer com essa lição? Vamos sair daqui e continuar julgando pela aparência? Ou vamos tentar, um pouquinho a cada dia, enxergar o coração por trás da fachada? A escolha é nossa. A responsabilidade é de cada um de nós. Se essa história te tocou de alguma forma, se você também acredita que o mundo precisa de mais empatia e menos julgamento, então eu te peço para fazer parte desse movimento. Primeiro, curta este vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que essa mensagem é importante e a mostra para mais e mais pessoas. Segundo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir essa reflexão. Uma mensagem como essa pode mudar o dia de alguém. Terceiro, e muito importante, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas histórias, que são sempre feitas para inspirar e fazer a gente pensar. E por último, eu quero te ouvir. Comente aqui embaixo a frase que marcou essa história. Respeito é o mínimo. Vamos encher os comentários com essa mensagem, para que a gente nunca se esqueça da lição de hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, seja você também alguém que faz a diferença,